Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Rashid em Busca da Verdade no programa O que a Bíblia diz. E hoje vamos trazer um tema muito interessante e tem preocupado muita gente em querer entender. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos perceber o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. E hoje vamos ter o nosso convidado especial, o irmão Armando, ao qual sempre tem feito parte dos nossos debates. Seja bem-vindo ao nosso programa Rashid em Busca da Verdade e o que a Bíblia diz. Hoje vamos falar do Espírito Santo. Ok? Muito obrigado pela ocasião, pela oportunidade que mais uma vez tem partilhado comigo o canal Rashid em Busca da Verdade. Este canal tem disseminado muita verdade, muito evangelho. Isso é muito bom, é interessante para toda a humanidade da Terra. Tudo que se fala de Cristo é interessante para a humanidade. Tudo que se fala de Deus é interessante para a nossa vida, a nossa salvação para a eternidade. Realmente. Já para agora, o que é o Espírito Santo? Ok? Mais uma vez, obrigado. Na verdade, falar do Espírito Santo é algo muito complexo. Nós estamos num mundo em que existe muita divergência na compreensão da pessoa do Espírito Santo, falar da divindade hoje em dia é um assunto muito delicado, muito complicado Realmente. na sociedade, na comunidade cristã. Exato. Pois alguns concordam com o Espírito Santo, outros não concordam. Alguns dizem que o Espírito Santo é apenas uma força que lá sopra como fosse um vento, e alguns entendem que o Espírito Santo é apenas um vento que vai passando. Mas a Bíblia, em súmula toda, vai nos trazendo a verdade. Nós estamos neste canal, Rashid, em busca da verdade. Verdade, exatamente. Exatamente. Então, em João capítulo 16, verso 8, nós vamos perceber um rol de explicação bíblica. Ele diz o seguinte, João capítulo 16, verso 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Não é? Exato. Quando ele vier, o Espírito da verdade convencerá o mundo, não é, da justiça. E o verso 13 do mesmo capítulo diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não são palavras de Jesus Cristo. Quando ele expressava as últimas palavras de consideração na terra aos seus discípulos, quando ele queria partir para o céu, ele diz assim: melhor que eu vá, para que eu vos envie aquele que é o Consolador vosso. Porque se eu não for, ele não terá parte, não terá como vir. Então é necessário que eu possa ir e eu possa vos enviar este Consolador. E este Consolador vos guiará em todo o caminho da verdade, em todo o caminho da aceitação. Nisto, acabamos de perceber que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, é a terceira pessoa da Trindade. Da Trindade, Então, nesse a caso. Bíblia diz que quando ele vier, então, se existe esse pronome ele, significa é alguém, sujeito. é um sujeito, óbvio, é um sujeito. Então, quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará sobre todo o caminho da verdade. Então, o Espírito Santo, ele nos guia para a verdade, ele nos guia para o bem, o Espírito Santo nos guia para o arrependimento. Não é? Nós acreditamos que quantas pessoas lá em casa já cometeram várias barbaridades? Quantas pessoas lá em casa já cometeram vários crimes, vários problemas, não é? Já cometeram várias barbaridades, e porém mais tarde vieram se arrepender com choro, chorando amargamente. Porque, afinal de contas, quando eu fiz aquilo, estava onde? Na verdade, essas pessoas, a única coisa que não compreendem é que aquela pessoa que é o Consolador, Exato. que é o professor do arrependimento, que é o Espírito Santo, já está diante dele, já está com ele ao lado a lado. E afinal de contas, você cometeu aquilo sim, mas lembre-te, tens um Consolador, tens um Livrador, que é Cristo. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ok, estamos a perceber aqui que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o Consolador, é a qual que nos dá o discernimento para o bem. Certo? Como o Espírito Santo manifesta na vida de uma pessoa? Visto que estamos a dizer que, além de ser um sujeito ou uma entidade imaterial, como manifesta o Espírito Santo na vida de uma pessoa? Ok? Em Gálatas capítulo 5, verso 22, nós vamos encontrar lá alguns frutos do Espírito Santo. Vamos encontrar alguns frutos do Espírito Santo. Gálatas 5,
versos 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não é? Exato. Quando uma pessoa exerce, é tomado por esses elementos todos que se faz menção aqui na Bíblia, em capítulo 5, verso 22, 23 de Gálatas, quando tiver a mansidão, longanimidade, tardio no aborrecimento, tardio no errar, pensando em fazer o bem, essa pessoa, quando exerce esses elementos e frutos todos, uma pessoa tomada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa do bem. Okay? Significa que para percebermos que a pessoa tem o Espírito Santo, devemos olhar os elementos que o Espírito Santo produz na pessoa. Que é Exatamente. bondade, amor, mansidão, misericórdia e demais. Certo. Parece que são elementos muito interessantes e benéficos na vida da humanidade. Não é? Agora, para aquela pessoa que deseja ter o Espírito Santo, como buscar o Espírito Santo? Ora, muito obrigado. Uma pergunta muito importante e interessante que muita gente lá fora não se preocupa tanto em como se busca o Espírito Santo. Olha, vejamos. No batismo de Cristo, no batismo de Jesus Cristo, se formos a notar, nós notamos Jesus a entrar nas águas batismais, não é? Jesus desceu nas águas batismais no Rio Jordão, onde que ele foi batizado por João Batista, o primeiro pregador, não é? Foi batizado lá por João Batista no Rio Jordão. Depois da sua imersão, Jesus Cristo saiu em águas. A Bíblia diz que Jesus foi orar. Depois da sua oração, Jesus Cristo, o que se fez? Os céus se abriram. A Bíblia diz que os céus se abriram. E desceu um Espírito Santo em formato de uma pomba e pousou em Jesus. E no céu ecoou uma voz, dizendo: este filho é quem me comprazo. Este filho é quem me agrado. Não é? Então significa que, para descer o Espírito Santo para nós precisamos viver uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Buscar a Jesus. Buscar o Espírito Santo pelas orações, dobrando os joelhos, em sua casa, em família, não é? Sentar em família, estudar a palavra, orando sempre, nas manhãs, ao pôr do sol, à noite, ao amanhecer, em todos os estágios da vida. Nós precisamos de orar para que o Espírito Santo possa vir em nós. O Espírito Santo, ele é convidado para as nossas orações. Então, para que ele venha a nós precisamos de orar. Assim como Cristo orou, depois do seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele tomou o serviço missionário. Então, é só pela oração. Okay. Agora, do jeito que manifesta o Espírito Santo na vida de uma pessoa, é da mesma forma que nós vamos descobrir que a pessoa tem Espírito Santo. É isso? Exato. Okay? Muito obrigado pelo esclarecimento e queremos agradecer pela esse aprendizado sobre o Espírito Santo. Nós queremos que com essa lição vai trazer muito aprendizado e o aproveitamento no crescimento espiritual dos nossos amigos internautas, para aqueles que têm dúvidas sobre a matéria. E para finalizarmos, qual é o apelo ou mensagem final que quero deixar para os nossos amigos internautas que estão nos ver agora, estão interessados nessa matéria sobre o Espírito Santo? Ok? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Jesus Cristo, para vencer o seu ministério, foi preciso que os três possam cooperar a este serviço. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Não precisamos aborrecer o Espírito Santo. Segundo Efésios capítulo 2, capítulo 4, verso 30, diz que não aborrecer o Espírito Santo. Então nós precisamos ser pessoas de oração e não aborreçamos o Espírito Santo para que ele se afaste de nós. Mas sim, nós precisamos de convidá-lo em orações, em joelho. Muito obrigado. Muito obrigado. Estávamos a falar sobre o Espírito Santo com o nosso irmão e amigo Armando, a qual que nos trouxe a importância e o significado do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o sujeito da Trindade. Faz parte da Trindade e tem a função de convencer, tem a função de consolar. Jesus Cristo ascendeu ao céu e nos enviou o Consolador. E isso se materializou no Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo. Os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Meu amigo, minha amiga, é importante que nós possamos buscar o Espírito Santo para a nossa vida, porque o Espírito Santo nos produz a nossa vida muitos frutos: bondade, mansidão e amor. Meu amigo, minha amiga, se é isso que você deseja, ter amor e compaixão com os outros, busque o Espírito Santo através da oração. Peça a Deus que lhe dê o Espírito Santo e Ele
irá dar. Ficamos por aqui. Nós iremos nos ver no próximo dias. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e clique no sininho das notificações. E se gostou, deixa um like, deixa um comentário para que nós possamos perceber até onde nosso vídeo está chegando. E até lá!